Olá, bem-vinda à websérie A Cultura em Tempos de Pandemia. Me chamo Cristiano Siqueira e estou trazendo para vocês um projeto que é realizado com o apoio da Lei Aldir Blanc, Compocate, Prefeitura de Atibaia e Ministério do Turismo. Nessa websérie, que terá 3 episódios, você vai poder conferir diversas entrevistas com fazedores de cultura de Atibaia, de São Paulo e de outras regiões. Cada um trazendo seu depoimento e falando como o setor da cultura foi afetado devido à pandemia. Vale lembrar que o setor da cultura foi o primeiro setor que parou em março de 2020, quando foi decretada a pandemia de Covid-19 no Brasil. E o mundo todo parou devido a essa pandemia. E a cultura não foi diferente, como outros setores de trabalho também pararam. Porém, a cultura foi o principal produto mais consumido durante a pandemia. E mesmo sem poder produzir, sem poder levar mais cultura para todo mundo que sempre curte, sempre está ligado aos movimentos culturais, ela não parou. Se reinventou, se adaptou diante das dificuldades e as novas linguagens, principalmente através da internet. Então você vai conferir diversos depoimentos e vai entender um pouco mais desse setor que é tão importante para a economia brasileira e que emprega mais de 4,9 milhões de pessoas. Você vai entender a importância da cultura e, antes de tudo, pelo olhar dos fazedores de cultura. Bem-vindos à websérie A Cultura em Tempos de Pandemia. E o nosso primeiro entrevistado será o ator e modelo e professor de teatro, o Wellington Duran, que há muitos anos tem um trabalho aqui em Atibaia, à frente da cultura, muito interessante, principalmente quando se fala em teatro. O Wellington tem uma paixão pelo teatro e um amor que não tem igual. E quando a gente se fala em teatro numa cidade interior, você imagina o quanto tem que ser o esforço desse fazedor de cultura para conseguir levar esse projeto adiante. Agora você vai conhecer a história do Wellington Duran e como que ele está fazendo nesse período tão difícil que todos nós estamos vivendo. Agora eu vou conversar com o Wellington Duran. Duran tem história aqui na cidade de Atibaia, né, Wellington? Eu acho que o que eu mais admiro em você como pessoa, lógico, mas em você como profissional, é da forma como você acredita na cultura. Todos esses anos que eu moro em Atibaia, presenciando o teu trabalho de longe, vendo esse amor que você tem, o respeito que você tem com o palco e com o teatro. Eu acho que isso é algo muito importante e é inspirador, até para mim e para muita gente também, né, Wellington? Como que é a história do Wellington Duran? Fala um pouco como que surgiu o ator Wellington Duran, o modelo Wellington Duran, porque super galã, gente, super galã. Sucesso aqui em Atibaia geral. Conta um pouco para a nossa trajetória, Wellington. Em primeiro lugar, Cris, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade para estar falando um pouco sobre a minha história. Eu comecei em Atibaia no Teatro Amador em 2000. Em 2004 eu já estava profissionalizado. Me profissionalizei no estúdio Beto Silveira, que na época era quem fundou a Escola de Atores da Rede Globo e formou todos os atores profissionais da Globo dos anos 80 até os anos 2000. Saiu fora de Atibaia para procurar estudo? Sim, foram 10 anos fora de Atibaia, né? Foram 10 anos. Né? Então, aí saí do Beto, aí veio as montagens de teatro sob direção do Zé Celso Martinez Corrêa, do Teatro Oficina, da Leona Cavalli, Guilherme Leme. Pessoas assim deliciosas, pessoas, né? Assim, gigantes no teatro exatamente. Brasileiro, no cenário paulista e no cenário nacional. E depois também tive algumas oportunidades em cinema, tive o prazer de gravar com o Wagner Moura no Rio, o Vips, onde eu fiz uma participação como elenco de apoio. E também inúmeros curtas-metragens, o mais importante, o Encárcere et Vínculos, direção do Doni Corrêa, que hoje inclusive escreve, tem uma coluna no estado de São Paulo, falando sobre cinema, e um curta-metragem sobre a história do Oscar Wilde, baseado na obra De Profundis, e que foi assim altamente premiado fora do país, inclusive. Então, para mim foi uma satisfação muito grande e também poder contracenar com outro gigante do teatro brasileiro, do cinema brasileiro, que é o Dimas Oliveira Júnior, que trabalhou comigo no filme como ator. Que delícia. Wellington, você sempre foi uma pessoa que bebeu na fonte da cultura, né? Você sempre fomentou pelos seus trabalhos e também foi um modelo que teve campanhas publicitárias aí de sucesso. Como que foi a pandemia
para você que tem, hoje você tem uma escola de teatro aqui em Atibaia, quantos anos já tem a Escola Arthur? O Teatro Arthur foi fundado em março de 2000, aliás, em janeiro de 2010, né? Então já tem uma história 10 anos. longa, né? Antes a gente já tinha outros espaços, mas nós tínhamos uma outra nomenclatura, que era a Companhia de Teatro Rogeriza, que fundiu-se todinha e virou Teatro Arthur. E aí a gente estava com assim, uma estrutura bem bacana, na Lucas Nogueira Garcês, né? Você teve a oportunidade de frequentar nosso espaço, e as coisas já não estavam funcionando muito bem na área cultural, porque a gente já estava vivendo aí um declínio muito grande da cultura no país. 2018 para cá, infelizmente, a gente também enfrentou várias dificuldades na área cultural, mais ainda. Exatamente, né? Setor cultural, desde 2018 já andava aí patinando, né? E aí, quando chegou a pandemia, o impacto foi grande, porque nós tínhamos vindo para esse espaço que nós estamos hoje, e de repente a gente se viu assim, totalmente assim, castrado para dar continuidade no projeto que nós tínhamos visualizado para esse espaço. Porque tinha investimentos altos que a gente ia precisar fazer, uma série de situações, e de repente não tínhamos mais como abrir a escola ficou 10 meses fechada. Nossa! Quantos alunos, Wellington? Na época, nós tínhamos cerca de 50 alunos, e de repente, quando a gente viu no segundo mês, essa quantidade foi para 12. Ou seja, a gente perdeu assim, muito aluno, porque os pais olhavam para aquilo e falavam, a gente precisa segurar agora, e você sabe que as primeiras coisas cortadas, infelizmente, é cultura e esporte. Exatamente. Né? Não temos essa cultura no país, né? Exatamente. E a gente olhou para aquilo e falou, e agora? E você tem duas frentes, você tinha a formação de alunos, novos atores, tanto para teatro, televisão, cinema e tudo mais, e você também tinha um teatro, que também onde tinha apresentações e espetáculos, então eram as principais fontes de renda do seu trabalho em si, correto? Exatamente. A principal fonte de renda do nosso trabalho realmente era isso, os alunos que estudavam para a sua formação e mais os espetáculos que aconteciam todas as sextas e sábados e domingos à tarde. E de repente parou tudo. Quando eu olhei para aquilo, na primeira semana, eu falei, esse negócio não vai acabar rápido. Preciso pensar em alguma situação. E aí eu dei um tiro no escuro. Eu fui pro Instagram, fiz um teste com um amigo meu, falei, caramba, dá para fazer um espetáculo no Instagram. E aí eu chamei um amigo meu do Rio de Janeiro, que é um autor, que é o André Faxas, e pedi autorização para a gente fazer o texto dele, Onde Moram as Begônias. E peguei o nosso ator da companhia do Teatro Arthur, o Bruno, e fizemos uma experiência e deu super certo. A leitura do texto foi, na verdade, a gente fez uma leitura mais que dramática, porque ela foi encenada, porque a gente fez um fundo com um cenário, usou uns adereços cênicos e criamos algumas situações de interação entre eu e ele, de passar objetos cênicos, e ficou muito bacana. E a partir dali a gente descobriu que a gente tinha uma ferramenta que tinha que ser usada. Wellington, como que você vê o teatro convencional? Porque muita gente hoje acompanha, muita gente que gosta de teatro, tem o prazer de ir, sentar, assistir um espetáculo, sair totalmente preenchido, mas o teatro é muito mais do que o palco, né? É a técnica, a iluminação, quem faz a sua maquiagem, quem cuida do seu camarim, quem está na bilheteria, envolve muitas pessoas e foi um setor muito impactado, foi o setor mais impactado economicamente falando, que representava no estado de São Paulo 2,17% do PIB do estado de São Paulo, era no segmento da cultura, e ele foi afetado drasticamente. O que vai acontecer? O que a gente tem para esse período pós-pandemia? Existe o normal? Vai voltar ao normal? Ou este é o novo normal? Isso que a gente está vivendo hoje é a nossa realidade que vai durar por um tempo. Como que você vê isso? Olha, Cris, eu acho que isso é muito difícil a gente ter uma resposta agora, porque realmente eu acho que ninguém tem. Mas aí você acaba de entrar no meu novo projeto que estou agora desenvolvendo um roteiro para um longa-metragem que nós vamos rodar com o Teatro Arthur. Vai ser rodado todinho por câmera de celular.
Que tem uma qualidade maravilhosa das câmeras dos celulares, né? Digital. Humberto que o diga, né, Humberto? Humberto que o diga. E eu vou tocar nesse tema, porque isso é uma crença minha, né? Eu acho que essa pandemia tem uma relação muito forte com o nosso divino, com o nosso eu superior. Não como uma forma de castigo, mas como uma forma de abrir os olhos da humanidade, do ser humano, para que a gente possa realmente entender melhor os outros, nas suas dificuldades e principalmente na questão de não julgar. E acho que isso tem toda a relação com o teatro. Então eu vou desenvolver um projeto, porque é a resposta que eu tenho, porque eu tenho uma sensação de que essa pandemia, da mesma maneira que chegou, de uma maneira que ninguém consegue explicar, ela também vai... Foi muito rápido, né, não, Ayrton? Foi muito rápido. Sem ter uma explicação científica para isso. É uma questão de crença, de fé que eu tenho. E faz bem a gente acreditar, ter um pensamento positivo diante de tanta coisa que a gente está vendo, pelo menos para a gente se fortalecer, para poder enfrentar tudo isso, não, Ayrton? Porque esse novo normal, como você acabou de citar, claro, a gente tem que se adaptar, a gente tem que continuar vivendo, o teatro está vivo, nós estamos aí firmes e fortes, com o coração, com a alma, né, no teatro. Mas, poxa, eu fiz um espetáculo em meio à pandemia, no Festival de Inverno aqui de Atibaia, aquela sensação de público vazio. Como que foi isso? Fico curioso de... Foi uma coisa surreal, sinceramente. Assim, emociona, porque você estar ali no palco, você está acostumado com a plateia, né? Acaba o espetáculo, a plateia te aplaude. Te aplaude. E de repente você olha e está vazio. E a hora que o pessoal da técnica levantou para aplaudir, para a gente foi uma emoção assim que não teve preço, sabe? Gratidão, né? Foi uma sensação assim inesquecível. Então, esse vazio que, né, entre ator e plateia, não dá para ficar nesse novo normal. Exato. Né? E, Ayrton, você acredita que a gente consiga formar novos públicos com a tecnologia? Porque isso era algo, se não fosse a pandemia, a gente ia ser apertado mais cedo ou mais tarde por isso. Porque você, como uma pessoa de teatro, você tendo um espaço onde você tinha vários espetáculos acontecendo, você sabia o que o teatro estava vivendo, a dificuldade de formação de um novo público, entendeu? Porque nós tínhamos a terceira idade que frequentava os teatros, assistiam as peças. Sim. Tínhamos um público de mediano de outras idades, mas o adolescente em si, ele fugiu das plateias. Nós não tínhamos mais aquela capacidade que o stand-up comedy veio nos anos lá atrás, que atraiu um novo público ao teatro, mas ao mesmo tempo a gente não conseguiu manter. O segmento estava sentindo falta de uma nova plateia. E também a falta de política pública de cultura, que o Brasil vive isso, né? Essa discriminação em cima dos atores, em cima das opiniões contrárias e tudo mais, foi um setor que sofreu muito por uma questão política e agora sofre por uma questão de pandemia. A tecnologia, ela vai conseguir cobrir esse buraco? Você acha que a gente consegue chegar a esse público mais adolescente? Você já sentiu isso nos primeiros projetos que você fez online? Então, eu acho que essa captação de público continua problemática. Porque... Assim, o teatro, ele requer uma certa atenção do público, uma concentração. E o adolescente, ele vai para uma plataforma digital, ele quer tudo muito rápido. As coisas têm que acontecer de uma maneira muito rápida. É o fast food, literalmente falando, exato, né? Fast food da cultura, o teatro, né? Dependendo do espetáculo que você pegar, não vai trazer isso, né? Não. Mas ele vai embutir isso em você para você levar para casa e pensar, exatamente, né? Para você maturar aquilo e ir trabalhando com aquilo, exato, né? Mas, de certa forma, aconteceu uma coisa que é super bacana, que é a possibilidade de você estar apresentando teatro para um público que não era o local. Né? E não é um público local mais. Agora é um público que pega o Brasil inteiro, pessoas de fora. Hoje eu estou com um aluno da Bolívia, porque viu um espetáculo que eu fiz pela rede social. Que legal, isso. Então, acho que isso foi um grande ganho nesse sentido e, assim, eu já tenho programado para que, a partir do momento que a gente consiga a reabertura dos teatros, que a gente consiga, ao mesmo tempo, estar apresentando o espetáculo para o público presente, mas também retransmitindo
Via internet. Você já passou a pensar trabalhando nas duas plataformas, presencial e internet. Eu acho que é uma situação que nós não podemos mais abdicar. Não tem como abdicar mais. Porque esse público também, de certa forma, gostou desse atrativo. As pessoas que começaram a observar. Porque tinha muita gente que nunca tinha visto um espetáculo de teatro e começou a ver. Então, verdade, esse público exige essa continuidade e é um prazer dar essa continuidade, né? Então, bom. acho que realmente a gente tem que pensar muito nessa continuidade. Maravilha. Agora a gente fala essa questão, falando desse teu trabalho online, os novos trabalhos também que surgiram aí, até essa ajuda da questão da Lei Aldir Blanc. Vale a pena a gente ressaltar para o público que está assistindo a importância de ter uma lei como essa, como a Aldir Blanc, que trouxe toda essa oportunidade de você, como um fazedor de cultura, como os demais também, poder gerar conteúdos, poder entreter, porque o público viveu disso durante a quarentena, né? Claro. Projetos como esse do YouTube, foi a cultura que foi esse colchão que amorteceu esse tombo de muita gente que ficou durante a quarentena, né? E isso precisa ser continuado, e isso, o quanto é importante quando projetos como o Lei Aldir Blanc chegam para fazedores de cultura como você. Fala um pouco da importância dessa questão da Lei Aldir Blanc. Acredito que a Lei Aldir Blanc foi assim, a grande sustentação para nós podermos continuar nossos projetos, né, nossas expectativas de realização de nossos sonhos em relação à cultura, em relação a levar a arte cada vez mais para esse país que precisa absorver cultura, para que a gente possa ter mais propriedade, principalmente nas nossas escolhas de políticos, em quem nós colocamos na política. Né? Acho até que nesse momento a cultura está tão massacrada em função disso, porque Exatamente. Nós estamos aí batendo de frente, brigando, enfim. Então, mas não vão calar, viu? Não, jamais. A gente deixa avisado que não vai calar. Jamais. Pode tentar que calar não cala. E então, assim, a Lei Aldir Blanc, ela nos deu essa possibilidade para os nossos projetos que começam a partir creio que daqui 2 meses, ser veiculados aí para que as pessoas possam consumir e se abastecer de cultura, né? Exatamente. Principalmente nas suas noites solitárias, pessoal, principalmente quem mora sozinho. Eu moro sozinho, morava com meu filho voltou para casa da mãe por conta da pandemia. A mãe achou que ele ficava mais seguro lá, né? Enfim, então eu me abasteço de cultura. Chega no final de semana, eu fico assistindo espetáculos online maravilhosos. Também. Um melhor que o outro. Eu também, mania de ficar lendo. Então vai ser um prazer poder usufruir da Aldir Blanc para que a gente possa apresentar esses projetos todos que foram subsidiados. E o Teatro Arthur, graças ao Aldir Blanc, continua firme e forte na caminhada. E tá aí, e que não vai parar também, não, Ayrton? Tem muita novidade vindo por aí. Nenhuma. Só acompanhar o trabalho aí para saber. Como que faz para acompanhar o trabalho do Teatro Arthur? O Teatro Arthur, ele tá bem forte no Instagram. Então, nossa ferramenta... Uma ferramenta que ocupou tudo, realmente. O Instagram, Batalha Facebook e tudo mais. Mas nós temos o site também, www.teatroarthur.com.br. Temos página no Facebook e no Instagram. E a minha página pessoal, Wellington Duran, que acho que é mais abastecida que a da própria escola. Porque as coisas aparecem assim, de uma maneira muito dinâmica, muito rápida. E às vezes não dá tempo para ficar abastecendo as duas. Não dá. E a gente que faz tudo, né? Aquele que faz tudo, né? Exato. E aí, como o meu nome, graças a Deus, assim, ele é forte no mercado, então às vezes acaba até dando preferência para postar lá primeiro para depois fazer uma repostagem. Com certeza, que depois vai repassar. Do Teatro Arthur, né? Mas, enfim, eu acredito também que a Atibaia teve um movimento super bacana, de muita responsabilidade, de muita colaboração. Do nosso ex-secretário de Cultura, que é o Rui, do Adilson Cunha, do Pompocati, de outras pessoas, né, como Carla Natal, Roberta Barsotti, você, Cris, que também por conta das suas lives, entrevistando as pessoas, deu assim um reforço muito grande para que cada artista de Atibaia pudesse ter acesso
à utilização da lei. E o que eu fico mais feliz de tudo isso, Wellington, quando a gente chega no resultado final da Lei Aldir Blanc no município de Atibaia, que nós conseguimos usar todo o recurso destinado para a cidade. Entendeu? Usamos 99% dos recursos que foram destinados para a cultura, a Atibaia utilizou em todas, em trabalhos como o seu, como o meu e de outras pessoas também, que merecem todo esse apoio nesse momento, né, e de pessoas que todos nós sabemos que realmente batalham pela cultura da cidade, né? Exatamente. Você está há um longo tempo com cinecultura, com tudo aquilo que você já desenvolveu em questão de fomento. Você é uma pessoa que sempre nos deu muito suporte na divulgação dos nossos projetos, dos nossos espetáculos, enfim. Isso é importantíssimo, porque a gente só vai conseguir daqui para frente realmente dar continuidade à cultura, quer seja um teatro, um cinema, quando a gente unir forças. Daqui para frente agora é parceria. Exatamente. Não tem outra maneira. A individualidade acabou. Ninguém solta a mão de ninguém. Parceria. Ninguém solta a mão de ninguém. Essa é a regra. Exatamente. Wellington, muito obrigado. Muita merda para você. E que desejo aí ver novos projetos surgindo em breve aqui do Arthur, a gente vai estar acompanhando, tá bom? Para você, assim, muito sucesso. Obrigado. E muito obrigado mais uma vez. É sempre um prazer estar com você, Cris. Eu que agradeço. Principalmente porque você é uma pessoa que realmente tem uma cultura muito acentuada e suas entrevistas são muito dinâmicas e muito inteligentes. Obrigado. Agradeço o carinho. Obrigado, Wellington. Agora vamos sair de Atibaia e vamos para São Paulo. Vamos falar com o produtor cultural e ator André Ascioli. O André tem muitos anos de trabalho à frente da cultura, trabalhando em vários espetáculos, e hoje ele é curador de 2 teatros de São Paulo, do Teatro Vivo e do Teatro Porto Seguro. Grandes espaços culturais onde passa dezenas de peças durante o ano. Para você ter uma ideia, São Paulo chega a ter, em um período de 30 dias, mais de 140 espetáculos. Corrigindo, chegou a ter mais de 140 espetáculos, porque hoje, infelizmente, o movimento cultural diminuiu muito. Mas o André Ascioli vai poder falar muito mais para nós como que está sendo viver esse momento e como os espaços culturais pensam de que forma que vão agir diante da dificuldade do setor cultural. Com vocês, André Ascioli. Pessoal, tem um assunto agora que a gente sempre está abordando em todo o tempo. A gente está falando sobre isso e acho que agora, mais do que nunca, como que fica a cultura em tempos de pandemia. E para falar sobre isso, vou ter nesse bate-papo André Ascioli, que é ator, diretor e produtor. Recebo ele aqui, André. Bem-vindo à Sala do Cinecultura. Bem-vindo ao nosso bate-papo. É um prazer enorme estar aqui contigo, Cris, e com todos vocês que estão assistindo. Obrigado pelo convite, é uma alegria. Obrigado mesmo. André, conversamos há um tempo atrás, ano passado, acho que foi março ou abril, que nós conversamos, era no início de toda essa bagunça que está acontecendo e estava assustador para todo mundo e continua, acho que mais assustador. Como que está a cultura em tempos de pandemia, André? Pois é, Cris, é uma interrogação gigantesca, né? Eu acho que esse um ano que a gente já passou de praticamente, né, de pandemia, nos deixou bem claro de que o que nos coloca sãos e salvos dentro do possível é a cultura, é a arte, e são justamente né, teatro, cinema, shows, museus, que está mais sofrendo para conseguir continuar realizando as suas atividades, né? Então, assim, eu né, conversando muito, ouvindo muito, a gente sabe que não vai acabar, não é que vai acabar, mas que a gente está sendo muito pressionado a minguar cada vez mais, isso é inevitável, né? A cultura é justamente a junção das pessoas, né? Principalmente no teatro, a atividade que a gente executa é a união da plateia, é a união do coletivo, que é justamente os artistas, os técnicos, né? Os profissionais. E a gente nessa gangorra, literalmente, né,
que hora a gente acha que pode, hora a gente acha que não pode, hora a gente acha que pode, acho que não pode. Vai ficando muito difícil, né, conseguir colocar tudo isso em prática. Mas a gente vai se reinventando, porque não é isso também que faz a gente parar, não. Eu acho que o maravilhoso está nisso, inclusive, né? Tá de como a gente se adequa, a gente se adapta às dificuldades. O teatro, as produções culturais, de uma certa forma, elas já vivenciavam muito isso, né? Cada projeto teatral, ela tem uma dificuldade conforme a sua complexidade, por conta de produção mesmo. Quero fazer um musical, então eu tenho que me adequar ao orçamento que eu tenho para fazer um musical, eu tenho que fazer um monólogo, eu tenho que me adequar. Então, na verdade, agora a realidade está um pouco nessa. É óbvio que está muito mais complexo, é fato, mas a gente vai se reinventando, como é o que a gente tem feito muito ultimamente, que é essa versão do formato online, né? Aí chama-se como muitas pessoas chamam, aí tem vários nomes, né? E-teatro, teatro online, teatro em casa, teatro, enfim, ou aqueles que não acham que é teatro, que é uma experiência online. Audiovisual. Né? E ao mesmo tempo, que também não é uma experiência audiovisual, porque quando a gente conhece como experiência audiovisual, a gente sempre traz para o nosso pensamento o cinema, né? E não é cinema que a gente está fazendo, os recursos que estão sendo utilizados são outros, né? Bom, estou falando com quem mais entende disso tudo, que é você, né? Então, longe de mim, meu querido. Não é isso, é um aprendizado muito novo, Cris. É muito novo você estar fazendo. E é isso, a gente cada dia aprende mais, cada dia a gente aprende novo. Esse formato que a gente está aqui agora, nosso último papo que nós tivemos foi no Instagram, a gente fez uma live no Instagram. Hoje a gente já está aqui, no outro recurso que está utilizando, que já é um outro formato completamente diferente do Instagram, né? Exatamente. E a gente tem que se adequar, a gente tem que aprender para poder fazer esse projeto acontecer e a comunicação, a arte, a cultura chegar até o próximo, né? André, a gente está falando hoje, quando a gente fala do mercado cultural, isso envolve shows, teatro, todas as ações culturais, não só, porque é o que eu falo, muita gente, cultura não é entretenimento, cultura é conhecimento, é saúde, é muita coisa envolvida com ela. Hoje a gente fala de um mercado que envolve mais de 837 mil trabalhadores, que tem um movimento mais de 171 bilhões de reais e corresponde a 2,61% da riqueza nacional. Sim. É um mercado super significativo, emprega, gera renda, gera condições, muita gente envolvida. Você como curador, tanto do Teatro Porto Seguro quanto do Teatro Vivo, dois locais muito importantes em São Paulo, né? No meio teatral, no meio cultural, que ator que não quer passar pelo palco do Teatro Vivo e pelo Teatro Porto Seguro. Como que é a sensação que essas entidades ficam e como que a gente... Porque a gente tem grandes estruturas envolvidas, somente no Teatro Porto Seguro, né? Ele foi construído numa estrutura, é maravilhoso de estar lá, conviver com o ator lá, tanto para a imprensa, imagino para o ator, e para você que está à frente também na administração desses teatros. O teatro, né, esses dois teatros, eles foram pensados, né, o Vivo recentemente passou por uma reforma e o Porto, quando ele foi construído, ele foi justamente para poder trazer grandes produções ou médias produções, né, para sair daquele lugar que só cabia projetos pequenininhos. Então, quando a gente se vê nessa situação, é difícil, né? E até mesmo para a produção, de uma certa forma, porque como que ela se coloca naquela situação, até com questão de custos mesmo, né? De pagar as suas despesas. A bilheteria, a gente está, justamente por conta da pandemia, a gente está seguindo rigorosos protocolos, né? Assim como o restaurante, como outros lugares, os teatros também estão seguindo protocolos com a redução da sua capacidade. E aí, consequentemente, também o resultado da bilheteria também diminui. Só que as despesas para uma produção acontecer, ela aumenta,
porque justamente porque para você fazer o projeto, levantar esse espetáculo, tem cuidados N's que a gente sabe que precisa fazer, que são testagem dos atores com relação a para saber se alguém está pegando Covid, não só o ator, mas a equipe também, e aí para poder manter as questões de máscara, álcool gel, que embora não pareça que é custoso, mas é custoso. Quando você faz, quando uma peça de teatro, quando ela vai ser montada, o mínimo de tempo, o mínimo, já apertadésimo para ela poder ser montada, são 30 dias no mínimo para você conseguir levantar um espetáculo ensaiando todos os dias, de 4 a 8 horas por dia. Então, se você pensa que você está numa sala de ensaio, para você já executar isso, você já tem essa questão, meu Deus, que sala de ensaio eu vou para montar esse projeto de maneira que eu consiga atender todos os protocolos, porque não dá para colocar todo mundo internado num único ambiente, num galpão, dormindo, comendo, bebendo, tomando banho. As pessoas também têm as vidas e as suas casas. Então eram coisas que antigamente a gente conseguia, estava na nossa rotina, estava, mas agora ela fica muito mais latente, porque daí você fica assim, eu não posso colocar um ator, um técnico ou qualquer profissional para ficar pegando muita condução pública, porque eu vou estar expondo ele também, e também expondo todo o elenco, porque vai estar tendo contato com muitas pessoas. Então, quando você vai pensar na elaboração de um projeto, você tem que pensar nisso também, porque senão onera demais, mas não tem como escapar muito, porque daí você vai ter que colocar transporte para trazer e levar essas pessoas para elas terem o menor contato possível, e isso gera custo. Então, o que tem acontecido muito com as produções, né, é que aí, assim, alguns projetos que já estavam subsidiados, né, com patrocínio, e já tinham uma maneira de realização, eles estão desbravando com alguns teatros que estão podendo, já tem uma infraestrutura para poder seguir esses protocolos. Outros teatros já não conseguem fazer isso, porque isso é uma coisa que é muito importante a gente... Isso até para a gente também, que trabalha com isso, é importante. O teatro, nós temos o prédio, o teatro, e a gente tem a produção teatral que ocupa aquele prédio, né? A produção teatral tem o seu custo de levantamento para tudo aquilo acontecer, assim como o prédio teatro também tem todo o seu custo para aquilo acontecer. E todos tiveram um aumento de despesa e menos possibilidade de ganho, por conta das reduções de custos, de protocolo, de pessoas. Então, a conta que já era difícil de fechar antigamente, agora se tornou muito mais complexa, né? Então, por isso que complexo não só por uma questão financeira, mas também por uma questão dos cuidados com a doença. Então, por isso que quando você comentou, os projetos são menores, é porque você fazer um monólogo hoje, ele torna mais possível, porque pelo menos aquele ator vai ter menor contato com muitas pessoas. Porque isso, assim, não desmerecendo o trabalho de um garçom, pelo amor de Deus, não é isso. Mas se um garçom fica doente num restaurante, a probabilidade do gerente do restaurante conseguir trazer um outro garçom e colocar no lugar é muito maior do que um ator ficar doente e na semana seguinte ou no dia seguinte a gente ter que colocar outra pessoa no lugar, porque aquele ator demorou 1 mês para ensaiar, para chegar àquele projeto, entendeu? Exatamente. Então por isso que para se montar esse espetáculo, hoje em dia, ele tem essa complexidade, a não ser quando tem projetos que são... o musical Carmen, por exemplo, que voltou em cartaz no CCBB, no Rio de Janeiro, lindo. Se você estiver no Rio e tiver oportunidade, vá assistir. Então, beijo para Mandinha. Beijo, linda. Mandinha, linda. Maurício Sinaf, produtor incrível, enfim. Eles retornaram em cartaz lá no teatro, no CCBB, no Rio, com um elenco que já conhecia, já tinha tal, e já tinha um pensamento de stand-in, caso acontecesse alguma coisa, mesmo quando eles estivessem em cartaz. Então,
eles fizeram todos os cuidados com os protocolos e estão em cartaz lá, levando todos os cuidados, estão usando um face shield também para poder fazer o espetáculo. Então, porque de uma certa forma, o espetáculo dá essa possibilidade, né, de você fazer dessa maneira. Tem espetáculos que você não consegue. Imagine com o microfone aqui, com face shield, já tem todo o aparato para o musical, né? Mas tem espetáculo, como eu não fui assistir, mas eu vi que está o musical Cinderela em cartaz também no Teatro Bradesco, que eles também usam face shield, todos eles microfonados. Então, assim, mas tem espetáculo que você consegue fazer essa adaptação, mas tem espetáculo que não dá para fazer essa. E mesmo assim, ó, você imagina, se eu tiver que fazer um espetáculo com 2 atores, um drama, que tem uma intimidade entre esses 2 atores, e eu ter que colocar face shield, máscara e ainda microfone. Vai ficando cada vez mais distante a história para você como teatro, e vai ficando cada vez mais caro para a produção, porque tudo isso é muito custoso, né? Afeta a interpretação do ator, afeta toda a logística que está apresentando em cena, afeta muita coisa, né? Não é impossível, só complementando assim, não é impossível, né? E aí também quero dizer uma coisa também, porque às vezes o que eu penso, o teatro, ele é entretenimento, e ele também é cultura, educação, sociabilidade, ele é tudo isso ao mesmo, tá tudo no mesmo balaio, né? A grande questão que eu penso, pelo menos, é que a gente tem na nossa história, isso não é essencial, né? E é essencial, né, para a nossa vida. E é essencial e, ao mesmo tempo, ele traz muito resultado, né? A gente estava fazendo um estudo recentemente, né, para poder ver o impacto desses números de pessoas, de quantidade de pessoas desempregadas e quantidade de trabalho, e não depreciando, pelo amor de Deus, mas é só para comparativo mesmo. A quantidade de pessoas desempregadas nesse período que a gente está, quase um ano, na área de cultura e eventos, ela é praticamente 3 vezes mais do que a quantidade de funcionários que foram despedidos por conta do fechamento da Ford ou a saída da Ford do nosso país. O impacto é 3 vezes maior. Então, assim, quando você pensa, e, de novo, não estou depreciando, mas essa, assim, eu penso na questão da comoção nacional. Quando você está com comoção nacional de, nossa, a Ford está indo do Brasil e 15 mil funcionários estão ficando desempregados e 5 mil estão funcionários, sim, é desesperador, são famílias que vão passar por muita necessidade. Mas 3 vezes mais este número é da área da cultura e de eventos, que também está passando por necessidade e não tem outra maneira de trabalhar. Não tem outro formato. Porque esse formato que a gente tem hoje em dia aqui, que é o formato online, ele não cobre todo mundo. Ele não cobre nem 10% dessa equipe. Para a gente poder estar fazendo aqui, eu não tenho um contra-regra, eu não tenho um marcador, eu não tenho um camareiro, eu não tenho maquinista, não tem todos esses profissionais que são importantes para poder um negócio acontecer. Então, e eu te digo por mim aqui, André, geralmente numa matéria se envolve o quê? Mais um cinegrafista, equipamento, organiza um produtor, vai para edição. Aqui não, eu estou sozinho, montei iluminação e estou falando com você. E aonde você fala com ele, a coisa é bem maior do que às vezes a gente imagina, né? O quanto que quanto está impactando isso em todos os setores. Todos. Todos. Isso em cadeia, é uma reação em cadeia, porque você imagina os grandes musicais que a gente tinha sempre em cartaz aqui em São Paulo e até mesmo no Rio de Janeiro, né, que são as duas cidades que têm infraestrutura para poder montar esses grandes musicais. Então, por conta disso, o quanto ela não movimentava o turismo, inclusive, das pessoas que vêm para São Paulo para poder assistir esses musicais. Então, de uma certa forma, olha a quantidade de estabelecimentos, né, que perdem também com a questão da pandemia, né? Então,
a cultura, de uma certa forma, por mais que ela, de novo, né, como a gente falou, como eu falei agora, ela seja encarada, às vezes, como entretenimento, então não é essencial, mas é a cultura que vai fazer a roda girar mais rápido, quando a gente tiver com a possibilidade de retorno. Porque através dessa cultura que os museus, as exposições, as atividades culturais, os grandes shows, são eles que vão impulsionar o comércio também para voltar a funcionar. E é outra coisa, né, André? Foi a cultura que segurou, que trouxe um pouco para o público em casa no período da pandemia, neste período de pandemia. E ainda continua trazendo, né, Cris? E ainda continua trazendo. Às vezes algumas pessoas falam assim, mas eu estou cansado já do formato online. Não, você não está cansado. Aí é preconceito, porque eu tenho certeza absoluta que você não está cansado de pegar o seu celular e ficar navegando nas suas redes. E você fazia isso já antes da pandemia. E continua fazendo isso também agora na pandemia. E quando acabar, vai continuar também fazendo. É ilusão achar que este formato aqui já não fazia parte da nossa vida e que não continuará fazendo. A Netflix é um exemplo clássico. Ela pode ter crescido muito neste momento, mas ela já era a The Best já antes da pandemia. E aí você não assistia só na sua casa, na TV a cabo. Você também assistia no computador, você também assistia no celular. Então assim, neste momento, não é isto que está atrapalhando a nossa vida. Infelizmente, é o fato da gente ter que ficar trancado dentro de casa. Aí eu concordo. Né? Concordo que isso contribui. Mas não é o conteúdo online que a gente está cansado. A gente está cansado de outras questões e não pode jogar a culpa em cima disso. E, André, você que está vivendo muito mais intensamente esse meio, como que você vê os seus colegas, atores, camareiros, produtores? Como que você enxerga, como que você está tendo, o que você tira? Porque eu garanto que deve ser angustiante. Eu liguei para algumas pessoas algumas semanas, se nossa crise está se virando assim, pingou a Lei Aldir Blanc agora, deu um pouco de sossego, mas estamos preocupados, como que vai fazer? Como que você que conhece o meio melhor do que qualquer pessoa, que você vive isso muito fortemente, André? Bom, eu acho que assim, a gente tem várias situações, né? Situações diversas, situações de pessoas que de uma certa forma, elas tiveram que mudar de profissão mesmo, procurar outra situação para poder, na verdade, conseguir sobreviver, né? Mas tinha gente que, no auge da pandemia, mesmo assim não consegue fazer nem isso, né? Então elas foram obrigadas, na verdade, a depender de assistência mesmo, né? Que foi um dos nossos fortes quando a gente começou com o projeto lá do Fundo Marlene Collet, né? Que a gente estava auxiliando as pessoas através de doações, com cartão auxílio alimentação ou cestas básicas, né? Então isso ficou muito em cima disso, né, Cris? Assim, neste momento, é como você falou, a gente teve essa vitória e esse olhar, de uma certa forma, de quem está lá no Senado, né, na Câmara, com relação à Lei Aldir Blanc, mas, por um outro lado, a Lei Aldir Blanc, ela foi aprovada em julho do ano passado. Nós estamos agora em março desse ano. Olha quanto tempo que demorou para conseguir chegar a água no final da torneira ali, né? As pessoas ainda estão passando por muita necessidade, muitas pessoas sendo despejadas. Eu conheço várias pessoas que tiveram que ou ir embora para sua cidade natal, ou se juntar com amigos para poder morar em comunidade, de uma certa forma correndo risco, né? Porque daí você fazendo isso, você pode correr o risco da transmissão do Covid, né? Porque ainda quando você mora no seu coletivo ali, você ainda consegue fazer algum trabalho, a gente sabe que quando a gente volta, você está expondo todo mundo. A partir do momento que eu moro com mais pessoas, eu passo a expor todas essas pessoas, né? Então, de verdade, e lógico, pode parecer que eu estou falando isso como se em outra situação não acontecesse também a mesma coisa. É óbvio que
nas outras profissões também acontece. Mas eu estou contando dentro de uma vivência que é a nossa vivência, né? Não diminuindo a importância e a urgência das demais. Mas é que, assim, muitos profissionais das artes cênicas, né, e das artes, nem o benefício do auxílio emergencial teve possibilidade de conseguir. Porque, como as pessoas geralmente quem trabalha com artes, né, com as artes, são profissionais liberais. Esses profissionais liberais, muitas vezes eles praticamente têm às vezes um volume de trabalho grande e depois fica com um hiato muito grande sem trabalho nenhum. Isso já era da nossa realidade. Eu pego Ou às vezes ele fatura pela empresa dele, só que ele paga o número de pessoas, então dá um volume de faturamento que parece, nossa, quanto, mas não, né? Ele movimentou o dinheiro ali. Né? Exatamente. Mas aí o que acontece? Quando você vai lá no auxílio emergencial, que você tem que preencher, e aí você vai verificar qual foi o valor que ele recebeu há 2 anos atrás, que era, se não me engano, o limite que tinha que ver. 28. É óbvio que há 2 anos atrás ele tinha uma realidade de vida que é completamente diferente da agora. E eles não conseguiram, muitos não conseguiram pegar o auxílio-benefício do emergencial, entendeu? Então, eu sei que o governo teve que criar parâmetros também, mas a gente também sabe que muita gente que não precisava pegar o benefício foi beneficiada, né? Exatamente. Aí você fala, mas é o tipo de coisa que não tem como controlar. Tem. Foi tempo recorde, mas ao mesmo tempo também peronomútil, né? A pandemia a gente ficou sabendo em março e a auxílio emergencial só veio praticamente no meio do ano, né? Então, é que a gente sabe que teve outros interesses no meio do caminho, teve outras questões de você não acreditar que era aquilo que estava acontecendo, ou ter uma esperança gigantesca que depois de amanhã tudo vai acabar, né? E não acabou, e não vai acabar. Não, enfim. Mas eu acho que, assim, eu enxergando dentro de um cenário, Cristiano, do que foi o ano passado e o que vai ser esse ano, infelizmente a área da cultura ainda vai sofrer muito ainda. Porque é isso, a gente tem a Aldir Blanc. A Aldir Blanc, como todo, né, para quem não sabe, se você não é das artes cênicas ou das artes, a Aldir Blanc foi um benefício que foi dado exclusivamente para os profissionais das artes cênicas, das artes, na verdade, para poder justamente suprir esse auxílio emergencial que muitos não conseguiram pegar. Mas, de novo, essa lei foi aprovada no meio do ano passado, de 2020, e agora essa verba está chegando. E essa verba, de uma certa forma, ela foi pensada para contemplar até no máximo 3 meses dessas pessoas. Exatamente. Se a gente não consegue voltar a trabalhar, pensando que a gente está agora em março, e não tem previsão que a gente vai conseguir trabalhar daqui 3 meses, que em maio tudo vai estar voltando ao normal, então a gente vai voltar daqui a pouco ter problema de novo. Logo, né? E detalhe, né? Esse valor desses 3 meses que a gente está recebendo agora, para quem foi beneficiado pela Lei Aldir Blanc, está pagando uma despesa e uma dívida de 1 ano que a pessoa já está parada. Se você acha que R$ 1.800 que dá as 3 parcelas paga uma dívida de 1 ano, para quem mora em São Paulo com um custo de vida tão alto, né? Pior que não refresca. Também eu sei que não refresca a vida de muito trabalhador aí, né? Fato que tem que ter, é importante, mas ela tem que ter planejamento, ela tem que ser rápido. Quando uma pessoa está passando fome, quando alguém está sem ar, a gente leva o ar imediatamente para aquela pessoa, né? Então, é a mesma situação. Se a pessoa está passando fome, ela tem que ter comida aquela hora, e não daqui 3, 4, 5 meses. E assim, leva ar, você viu o caso de Manaus, eu sei que são situações diferentes de comparação, mas a gente vê que existe um desgoverno muito grande. André, e ontem, saindo desse assunto tão triste, ontem foi teu aniversário, né? Parabéns, tem que parabenizar. O que temos vindo aí por aí? Teatro Vivo, Teatro Porto Seguro, vai ter alguns projetos, vai ter alguma coisa online? Quais são as ideias?
Na verdade, no Teatro Vivo, a gente está em processo de elaboração, estamos estudando para poder a gente ver se... Porque o nosso planejamento inicial já era voltar para o formato presencial, mas justamente por a atenção a gente ter tido esse aumento da contaminação, e como eu falei para você, a gente tem que tudo fazer muito bem planejado, para uma segurança aos artistas profissionais e também ao público, principalmente ao público. Então, a gente, por enquanto, ainda ponderou esperar um pouquinho, e a gente vai estar planejando uma volta com uma programação ainda online. O Porto já é uma situação um pouco mais delicada e diferente, né? A Porto Seguro é uma empresa que cuida da vida das pessoas, né? Não que as demais não cuidem, pelo contrário, todas as demais cuidam, mas só que Porto Seguro é uma seguradora, né? Então é uma empresa que o olhar e o cuidado com as pessoas e com as famílias acaba sendo 3 vezes mais, né? Então, por enquanto, na Porto, a gente ainda está ali e compreendendo um pouco melhor como estratégia para ver o que a gente vai atacar. Mas é isso. A gente está mapeando muito, né, Cris? Está tudo muito difícil. Está tudo muito incerto ao mesmo tempo, né? O Teatro Porto Seguro é um teatro que ele é um teatro de médio grande porte. Mesmo que eu decida não fazer... Mesmo que a gente decida não fazer presencial, né, a gente vai trazer uma produção que ela vai ser de médio grande porte. E a gente vai ter essa mesma situação com a produção, entendeu? Então, por isso que tá se pensando para poder ser estratégico, fazer muito bonitinho, usar de uma estratégia que seja positiva para a produção, para o teatro, para o espectador, para a gente manter ali. Então, por enquanto, a gente está ali confabulando para ver o que vai aprontar. Mas tem coisa boa, tenho certeza. Com você no meio ainda, tem mais coisa boa ainda. Que isso, imagina. Essas são palavras dele, viu, gente? André, obrigado por participar desse bate-papo, obrigado por trazer essas informações. Obrigado você pelo trabalho que você faz sempre, dessa ponte da gente, de bastidores, dos artistas, para levar, né? Porque às vezes a gente tem um contato com o público só ali, né? Naquele sentido do público sentando e vendo a magia acontecer, né? E aí, pessoas como você, programas como o seu, entrega justamente um pouquinho mais, né, dessa magia e também da angústia, e todo mundo também compreender a valorização desses profissionais. Que ninguém está ali, na verdade, fazendo hobby, né? São todos profissionais, e profissionais que trabalham muito e que se dedicam muito para poder estar ali, estuda bastante. De novo, eu sei que toda profissão também faz a mesma coisa, mas é que, geralmente, e ainda mais no eco que a gente escuta hoje em dia nas redes sociais, em tudo que está sendo dito, é sempre levado para que nós, profissionais das artes, não somos profissionais, a gente, na verdade, ganha dinheiro muito fácil, e não é, né? Desculpa, não é. E da mesma maneira que eu respeito o trabalho das outras pessoas, eu também gostaria que as pessoas compreendessem que o nosso trabalho é muito árduo. A gente não tem hora, a gente não tem dia, a gente não tem final de semana, né? Enquanto nós somos o entretenimento, a cultura, a arte, né, a paquera, o insight, enfim, de toda a população. Então, assim, enquanto está todo mundo indo lá passear, nós estamos trabalhando. Aí você fala, mas trabalha durante a semana? Trabalhamos, porque tem peças que ficam em cartaz durante a semana, e quando não tem peça, nós estamos ensaiando, a gente está elaborando, a gente está pensando em outros projetos para poder levar para o espectador, né? Então, por isso, de certa forma, é nesse sentido, assim, valorizamos a importância do trabalho de todos e pedimos que também valorizem o nosso.
Cris, parabéns para você. Obrigado, meu querido. Obrigado. Em breve a gente vai estar junto outra vez, eu não vejo a hora. Eu também. Eu pego, tem que acabar a entrevista, vambora. Vou apagar a luz, não vai mais apagar a luz. Beijo, obrigado por tudo, viu? Grande beijo, querido. Chegamos ao final do primeiro episódio da Cultura em Tempos de Pandemia. Teremos mais 2 episódios que vale a pena você conferir e compartilhe esse primeiro episódio com outras pessoas. Tivemos 2 entrevistados nesse episódio, mas saiba que essas 2 pessoas representam muito a categoria da cultura. São pessoas que trabalham, não interessa se é Atibaia, São Paulo, no interior ou na capital, mas são fazedores de cultura que acreditam no seu trabalho e, antes de tudo, querem trazer para você, telespectador, todo esse movimento cultural e te envolver em um universo que, com certeza, que uma vez você é tocado, você jamais vai sair. Voltaremos em breve com o 2º episódio e compartilhe, avise os amigos e vem com a gente nessa viagem.